child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Então, boa tarde, João. Muito obrigada por teres aceito este convite. Com muito gosto que tenho aqui e vou passar a apresentar-te primeiro e depois deixo-te a palavra. Ok. Ok. Então, João Medeiros nasceu em agosto de 75, licenciou-se com distinção em Economia pela Universidade Nova de Lisboa em 1998. Viveu na Suécia e em França como bolseiro Erasmus e entre 99 e 2003 trabalhou no Instituto Nacional de Estatística. Paralelamente, estudou astrologia nas suas diferentes abordagens. Em 2003, após ter concluído a sua formação na Academia de Estudos Astrológicos, dedicou-se a tempo inteiro à atividade como formador e astrólogo. Em 2007, criou a CEIA, Centro de Estudos Integrados de Arquétipos, onde desenvolve workshops e cursos de vanguarda, abertos a todo o tipo de público. É membro da ISARI, International Society for Astrological Research, e membro da ASPAS, Associação Portuguesa de Astrologia. Já escreveu artigos para sites internacionais como o astro.com, para revistas internacionais como Astrological Journal of Astrological Association of Great Britain, e já participou em diversas conferências internacionais, online e presenciais. Escreveu os livros Oceano Ascendente, Ciclos Astrológicos de Portugal em 2004, A Carta, Astrologia Psicológica em 2013, O Zodíaco de Portugal em 2017, O Panteão, Astrologia Prática 2020 e A Hora de Pessoa, Astrologia da Mensagem 2021. Curiosamente, eu só li O Zodíaco de Portugal, mas hei de ler os outros. Olha, muito bem-vindo e mais uma vez obrigada. E vou-te passar a palavra. Está tudo nas tuas mãos. Ok. Obrigado, Helena, e obrigado a todos os participantes que estão já aqui presentes e àqueles que vão ouvir depois a gravação no YouTube. E pronto, quero precisamente começar por agradecer à Helena Barata Alves, que conseguiu fazer algo que não é fácil de fazer, que é reunir astrólogos, mesmo que o tema seja um tema conciliador, que é o tema de Vênus, e portanto quero também agradecer-te esta iniciativa do Encontro com Vênus, que acho que é uma excelente iniciativa. E agradecer obviamente também aos meus colegas que querem e quiseram participar. Em relação ao tema desta sessão, eu quero fazer algumas ressalvas, porque eu sei que as pessoas vieram de diversas escolas de astrologia ou diversas correntes de astrologia, e a corrente que eu vou apresentar hoje, sobre o tema que eu vou apresentar hoje, eu considero que é uma visão pragmática de algo bastante profundo e que nos impacta a todos enquanto portugueses. E explicando o porquê do tema de Portugal, não é por uma questão nacionalista, não é por uma questão dos portugueses serem melhores ou piores do que os outros países, mas por uma questão muito simples de, tal como com os mapas das pessoas, é importante conhecer os dons das pessoas e o seu propósito de vida. Também é importante sabermos qual é que é o propósito, neste caso de um país,
quais é que são os dons, quais é que são os traços mais fortes de um país e o que é que isso implica em termos da vivência de todos nós, tanto no dia-a-dia como na relação com os outros povos e na relação com o nosso país. Então, se calhar há países que são bons para a guerra, se calhar há países que são bons para, imaginemos, um determinado tipo de ciência. E, por exemplo, Portugal, à partida, não é talhado para coisas como a guerra, ok? E por isso é que eu também vou apresentar este tema para entendermos no fim para que serve dizermos que Vênus é regente de Portugal, ou seja, o que é que isto implica em termos da nossa atitude. E, portanto, queria só fazer esta primeira ressalva, que não é por uma razão de competição com os outros países, que eu muitas vezes falo de Portugal, é precisamente por uma razão de clareza, de identidade e da nossa missão, e perceber que há muita coisa que muita gente que é portuguesa e que ama o nosso país desconhece sobre a nossa história e sobre a nossa missão. Quanto melhor conhecermos, mais facilmente estamos a viver a nossa vida bem e a do nosso país. E, por conseguinte, a ter melhor função no mundo. A segunda ressalva que eu quero falar, e que já dei um pouco a nota disso, é que esta abordagem, sobretudo para quem vem, como o caso da Helena Barata Alves, de escolas como o Quirón, que são escolas, por excelência, mais filosóficas, e que estão habituadas a ouvir um determinado tipo de tradição, um determinado tipo de relação de Portugal com os astros, nomeadamente de Portugal com peixes e com Neptuno. Não é que isso não esteja correto, mas a apresentação que eu vou fazer é um bocadinho complementar a essa visão mais, digamos assim, genérica de Portugal poder ou não poder ser signo solar peixe e de regência de Neptuno. Então, tendo em conta estas várias ressalvas, deixem-me só partilhar então aqui a tela, porque vai-me dar bastante jeito, para então começar e explicar melhor a razão pela qual Vênus é regente de Portugal. Então, uma das grandes dúvidas que nós temos, que não digo nós, é pessoas que estudam astrologia mundial, é perceber quando é que nasceu um país. Porque se no caso das pessoas, dos seres humanos, isso é mais ou menos fácil de perceber, é quando é cortado o cordão, ou quando o bebê chora pela primeira vez, ou quando sai do ventre da mãe, há uma coisa muito objetiva, física. No caso dos países, não é tão simples e não é tão convencional, não é tão, como é que eu ia dizer, consensual dizer que um país nasceu em determinada data. Normalmente ou é tomada de posse do rei, ou é o fim do reinado, ou é o início de outro, ou é o fim de uma batalha, ou o início de uma batalha. Não há grande consenso. E no caso de Portugal, na verdade, ok, estão-me a dizer que estão a ver a imagem da Isabel e não a minha, mas eu penso que isso é por causa de a Helena, estão só a dizer que vê a minha imagem e não a sua. Da Isabel. Não sei se é comum, vejo as duas. Não, eu só apareço quando falo. No PC vê-se tudo bem. Ok. Ok, tenho que se calhar clicar na imagem da minha imagem. Ok? Pronto, continuando. Penso que clicando na imagem que dá para ver como é que funciona. Ok, está tudo ok, sim senhor. Então, no caso português, 3 nomes de peso da história de Portugal, que são José Matoso, Alexandre Herculano e Diogo Freitas do Amaral, os três concordam com o facto de haver uma data unânime para se dizer que Portugal nasceu neste dia. E é o chamado momento da primeira tarde portuguesa. José Matoso chama a primeira tarde portuguesa. E a primeira tarde portuguesa é efetivamente o fim da Batalha de São Mamede, que opôs Dom Afonso Henriques em Guimarães à sua mãe, e a partir daí ele tomou conta do condado e passou a assinar como rei, embora só mais tarde tenha sido reconhecido por outros países e até pelo Papa como reino independente. Então, a primeira vez que este mapa foi levantado por alguém do mundo da astrologia foi por meus antigos professores, Helena Avelar e Luís Ribeiro, no livro Astrologia Real, que é um livro sobre os reis de Portugal, mas no capítulo de introdução eles apresentam este mapa, que na minha opinião é o mapa autêntico, original e mais credível para se dizer, pronto, para corresponder à fundação de Portugal. Eu falo também deste mapa um pouco no Zodíaco de Portugal, no livro Zodíaco de Portugal, e falo também deste mapa no livro Hora de Pessoa, mais recente, e olhando um pouco para o mapa, para dizer o seguinte: primeira tarde
portuguesa corresponde ao meio-dia solar. E é muito comum em astrologia mundial, quando não sabemos a hora certa de determinado evento, e mesmo até a astrologia empresarial, colocar o Sol no meio do céu. Neste caso, como a passagem do Sol da casa 9 para a casa 10 corresponde com o início da tarde, então faz todo o sentido que este mapa seja o mapa da primeira tarde portuguesa. E como vocês podem ver, se percebem um pouco da astrologia, é um mapa absolutamente incrível. Incrível, porque tem Neptuno no ascendente e Saturno no ascendente em Balança. Balança, sim, o ascendente deste mapa, e que já diz muito sobre o propósito do país. Diz também muito sobre o regente do país. Regente esse de Vênus, que está no signo de Touro, onde está também colocada a energia da Lua. Já vou explicar o que é que isto pode corresponder. É, portanto, uma Vênus na sua posição de máxima força, ainda por cima oriental em relação ao Sol, ou seja, distante do Sol por mais do que um signo e meio. Sol esse, que não podemos dizer que seja peixes, mas é caranguejo, o que também faz sentido, não só pelas navegações, como até pela própria estrutura retangular do território português, como por diversas tradições familiares que nós temos, e não só, nomeadamente até o símbolo do escudo, que é um símbolo de proteção. Então, pergunto a vocês, João, eu não gosto muito disto, porque isto não me diz nada sobre peixes, e nós somos peixes, e eu sempre ouvi dizer que nós éramos peixes. Então onde é que está aqui? Porque eu estou-me a sentir um bocado desconfortável com isto. Bom, não fiquem tristes, porque a energia de Neptuno está na mesma fortíssima neste mapa. Por uma das razões que eu já referi, Neptuno, mesmo no ascendente, portanto, é parte significativa do destino do país, independentemente de ter o Sol em Caranguejo, tudo o que são temas de Neptuno, desde a espiritualidade às navegações, e até diria mais, é concretizar isso, concretizar a espiritualidade na matéria, porque é isso que significa a maravilhosa conjunção templária de um templo sagrado, que é Neptuno e Saturno. Ou seja, Neptuno e Saturno estão no mesmo grau do ascendente. Então, é uma configuração astrológica belíssima e raríssima, e que tem implícita toda a missão sagrada de Portugal, uma missão de balança, que é uma missão de amor pelos povos e de união, de congregação e não de divisão. Já vou falar mais disso no fim. Então, há outros fatores míticos, históricos. Eu para já comecei com o fator histórico astrológico, mas eu vou apresentar outros fatores simbólicos, míticos, históricos, que confirmam que Portugal será ascendente de Balança e que Vênus é regente de Portugal, e que há outros signos também com energia fortíssima na natureza portuguesa. Então, eu já falei de Balança e desta maravilhosa conjunção e com o Sol em quadratura a Neptuno, e como vocês sabem, os ângulos que o Sol forma também caracterizam muito da identidade de cada ser, e neste caso a identidade neptuniana e também saturnina. Não é à toa que temos a palavra obrigado e não a palavra grato. A tendência melancólica é mais pesada e por vezes pessimista, mas também mística, mas também mágica, que tem muito a ver com esta maravilhosa conjunção e em quadratura ao Sol e em quadratura a Mercúrio, o deus dos transportes, neste caso marítimos, conjunto ao Sol em Caranguejo. Sol em Caranguejo, cuja energia eu já referi, portanto, qual é que é a ligação, portanto, ao nosso país, desde logo por ser metade de um país costeiro e obviamente por ter sido reconhecido, ou seja, o ego do país, o Sol do país, a identidade do país foi muito formada em torno do que aconteceu nas navegações, ou seja, o nosso heroísmo está no mar, está na água, e obviamente que as nossas características enquanto povo, ao contrário, por exemplo, das características espanholas, são características de empatia, de sensibilidade, de escuta, de arte, uma certa doçura, bons costumes, brandos costumes, mas isso embora mais típico do ascendente de Balança, para além de toda a tradição marítima que nós temos. O outro signo muito importante é, obviamente, o signo de Touro, e que também faz sentido, porque se há uma coisa que o bom português gosta, é de belas comezainas. E, às vezes, de uma bela tourada. Infelizmente para mim, que sou vegetariano e que não acho muita piada. Mas Portugal
é um país de comida, de excelente comida, e também um país muito agrícola. Então faz sentido, não só por isto, vamos ver mais à frente outra ressonância simbólica, histórica, mítica, que confirma estas três energias, ou estas várias energias, balança, Neptuno, Touro, Caranguejo, obviamente peixes pela regência, quer de Neptuno, a moderna, quer a regência por exaltação de Vênus. Ou seja, não esqueçamos que Vênus, como foi referido aqui por uma outra palestra, tem como signos fortes balança, touro e peixe. Sendo que os astrólogos tradicionais consideravam mais forte uma Vênus em peixes, por exemplo, em mapas diurnos, do que, por exemplo, uma Vênus em balança, só para terem uma ideia. Então, isto só para dar aqui uma pincelada, uma primeira de mão neste mapa, para dizer que, a minha opinião e de alguns astrólogos, que é corroborada por factos históricos e contra factos, não há argumentos, este é o mapa oficial de Portugal histórico, com esta língua, com esta cultura, com estas tradições, com esta, digamos assim, origem em termos de formação religiosa, neste caso cristã. Agora, nós podemos dizer que o Portugal Atlante, que a região portuguesa que já estava lá e que todos os povos, seja lusitanos, celtiberos, romanos, fenícios, que por lá passaram antes de Portugal ser o Portugal de Dom Afonso Henriques, podemos dizer, não há ninguém que nos possa impedir de dizer o contrário, que tenha uma forte energia de peixe e de Neptuno. Claro que podemos dizer, e provavelmente isso é a verdade, que antes de Portugal ser Portugal já existia uma série de culturas e de povos que aqui viveram. Então, podemos dizer, na minha opinião, com propriedade, que antes do Portugal histórico, toda a região faz sentido dizer que possamos associar a peixes, por ser uma zona limítrofe da Europa, e por não muito longe também ter ilhas e ser muito voltada para o mar e pela toda a energia do próprio país e do próprio território. Então, na verdade, tudo é conciliável, mas é importante lembrar este mapa e um pequeno detalhe: Marte em Virgem na casa 12, Portugal é um país desorganizado, mas no caso das navegações foi extremamente técnico. Então, este Marte conjunto a Urano em Virgem na casa 12 são as inovações de engenharia náutica que permitiram ultrapassar coisas de casa 12, que são os grandes mares e grandes inimigos, como o Adamastor, entre aspas. Então, só para termos aqui uma ideia mais clara sobre o mapa de Portugal. O outro mapa que é utilizado para Portugal, que é um mapa com o Sol em peixe, é um mapa simbólico que aparece em alguns livros e que dizem que foi criado por Fernando Pessoa, não é verdade. Okay? O Fernando Pessoa foi criar um eixo de ascendente e de meio-céu e depois, com uma série de associações simbólicas, chegou-se a um mapa simbólico. Esse mapa não corresponde ao Tratado de Zamora, nem corresponde a nenhuma data, não há nenhuma efeméride que corresponda àquele mapa. É um mapa construído simbolicamente. E, portanto, na verdade, isto claro que é a minha opinião, este mapa, digamos que é mais robusto em termos de factos históricos e de configuração astrológica, o que não quer dizer que a energia de Neptuno, claro que está presente, e o próprio território possa ser peixe, antes de Portugal ser o Portugal cristão. Ok? Outras datas históricas vão ressoando também com esta energia de Vênus, sendo que uma delas é o 25 de Abril. 25 de Abril esse. Há outros mapas possíveis para o 25 de Abril, e eu num dos meus livros falo até de outro mapa possível, do Grande La Vila Morena, mas este sendo o mapa da rendição do Marcelo Caetano, também é um mapa muito interessante, e como podem ver, a estrutura de eixos é muito parecida. Neste caso, Sol-Touro, cá vemos a energia de Touro mais uma vez, a energia de balança do ascendente, e Vênus exaltadíssima em peixes, com Júpiter em peixes. Portanto, uma Vênus também oriental, isto é muito longe do Sol, em signos que antecedem o Sol, o que confirma esta ressonância com Vênus. Ok? Confirma esta ressonância com Vênus. E outras datas, neste caso, eventualmente, não digo menos significativas, mas que também ressoam com a energia de balança, o próprio Tratado de Zamora, supostamente a 5 de outubro, sendo que outro 5 de outubro, a proclamação da República Portuguesa. Então, de facto, a energia de Vênus, como estamos a ver e como estamos a construir, digamos assim, esta tese, ou este ponto de vista, para já, em termos astrológicos, tem força. A questão é que não são só estes argumentos que validam esta, digamos, esta ressonância, que nos ajudam a entender
qual é que é o nosso propósito enquanto país, qual é que é a nossa missão enquanto povo, que sim, é uma missão de união, mas é um pouco além disso, e aí é que entra a questão espiritual e eu falarei no fim. Então, caso vocês não saibam, houve uma bandeira, a primeira bandeira que foi levantada a 5 de outubro de 1910, não foi a bandeira da República que nós conhecemos atualmente. Essa bandeira só foi, digamos assim, votada e decidida em 1911, ou seja, um ano depois. Então, a primeira bandeira que foi levantada no Paço Real para validar que está implantado um novo regime republicano foi esta bandeira. Repito, esta bandeira não é uma invenção minha, esta bandeira não é uma invenção minha, nem de nenhum astrólogo sequer. Provavelmente foi uma bandeira desenhada por, se calhar, algumas personalidades maçónicas ou da Carbonária Nacional, não sabemos. Agora, lá que é uma coincidência brutal, é uma coincidência brutal. Em que nós vemos aqui o zodíaco, ao contrário da bandeira atual, que também tem a esfera armilar, onde está o zodíaco, nesta bandeira o zodíaco está explícito. Isto é, a nossa bandeira da República original tem explicitamente os signos lá escritos do zodíaco. E, portanto, neste caso, aqui não se percebe, mas é caranguejo, leão, virgem e balança. Eu já vou falar disto. Mas para dizer o seguinte, também é missão portuguesa, obviamente, a espiritualidade neptuniana, e espiritualidade pela navegação pelas estrelas, neste caso não navegação pelas estrelas pelo mar, mas a própria astrologia, ou seja, a própria astrologia como uma missão dos portugueses nessa procura de arranjar consensos espirituais, científicos no mundo, também faz parte, ou seja, a astrologia por si, na minha opinião, também faz parte deste destino venusiano que eu irei complementar no fim. Mas uma das maiores, vamos lá ver, casos inacreditáveis e que desafiam toda a lei das estatísticas é esta bandeira. E eu pergunto-vos quais é que são os dois signos das pontas e qual é que é o signo que está mais alto, ou seja, que está mais ascendido, pergunto-vos eu. Nesta bandeira, qual é o signo que está mais alto, qual é que é o signo que está mais ascendido e qual é que está o outro da ponta. Cá está, obrigado para quem está a responder, Inês Bernardes, Maria José. O signo que está mais alto, que está mais ascendido, é o signo da balança. Não sei se estão a ver as coincidências. Então, o outro signo da ponta é caranguejo, que é o signo solar do mapa original da Batalha de São Mamede, que eu duvido que as pessoas que construíram este mapa tivessem acesso, porque não havia tecnologia nem informática nem astronómica suficiente para se perceber como é que era a configuração dos céus na altura de São Mamede. Portanto, eu acho que isto não foi uma coisa assim tão deliberada, peço desculpa, mas é absolutamente inacreditável. E é, portanto, lembrar isto, porque isto é um registro histórico. As pessoas que investigam heráldica nacional têm esta bandeira nos livros, porque é uma bandeira original, e nós, astrólogos, deveríamos lembrar isto mais vezes, ok? Porque isto é parte do destino e está escarrapachado na bandeira da República, na primeira bandeira que foi levantada, ok? Então, continuando, ver se eu consigo continuar aqui o PowerPoint. Existem outras evidências, neste caso não astrológicas necessariamente, mas mitológicas, em particular das grandes obras literárias que são centrais na identidade portuguesa, como por exemplo os Lusíadas. E nos Lusíadas a deusa Vênus é sempre a protetora das aventuras portuguesas e tenta sempre defender os portugueses ou arranjar artimanhas para eles escaparem das armadilhas de Baco, tanto que no fim, quando Vasco da Gama regressa da Índia, presenteia-os com um banquete quase erótico na Ilha dos Amores com as suas ninfas. Okay? Então queria lembrar isto. Na primeira grande obra poética nacional, e que faz parte da essência da nação portuguesa, Vênus já é a padroeira e protetora, porque diziam que os portugueses são muito parecidos com os romanos, portanto eu protejo-os, certo?
A questão é que não é só nos Lusíadas que isto acontece. No livro Mensagem de Fernando Pessoa, isto acontece ainda mais. E eu tive a ocasião de partilhar isto no meu livro Hora de Pessoa. Eu vou ter que contar alguns detalhes, mas espero não amassar as pessoas. Mas para quem não sabe, ficam a saber que, para além da mensagem, provavelmente muitos de vocês sabiam que parte da mensagem era astrológica, pelo trabalho do Paulo Cardoso, nomeadamente que a parte central associada aos 12 signos. A questão é que toda a mensagem é, da primeira palavra à última, um tratado de astrologia. Não é só um tratado de astrologia, como cria também, entre muitas outras coisas, um horóscopo simbólico de Portugal. Vou repetir. Na mensagem, que é um livro críptico e de gênio completo, porque é uma obra, um tratado de astrologia disfarçado de poema épico, em que Fernando Pessoa fala dos símbolos astrológicos em geral, inclui o horóscopo nacional e ainda inclui o horóscopo dele próprio. Portanto, é uma obra de absoluto gênio. Ele também constrói um horóscopo nacional que é correspondente àquele que nós vimos, com estes eixos: ascendente Balança, descendente Carneiro, fundo do céu Capricórnio, meio céu em Caranguejo. Claro que isto é a minha tese, vocês podem dizer que é discutível. Eu aqui não vou explicar em detalhe, senão era uma seca para vocês, porque há muitas pessoas que odeiam poesia. Não é o meu caso, que adoro, e ainda passei a adorar mais depois de perceber a lógica de gênio com que Fernando Pessoa construiu o seu livro Mensagem. Então, só para recordar que o primeiro poema da mensagem refere-se à primeira casa e Portugal como o rosto feminino de Deus da Europa. Portugal, o rosto feminino da Europa, e que olha para o futuro, que é o Ocidente, e que, no fundo, é a cabeça, é o cérebro da Europa e é a visão da Europa. Então, Fernando Pessoa fala da casa 1 e do rosto e da cara, porque o rosto e a cara são a essência de escrever uma casa 1. Então, ele aqui escreve a casa 1 genérica, que é o rosto e a cara de algo, como todos sabemos. A casa 1 está associada à cabeça e à cara e aos olhos, mas também inclui aí o próprio destino de Portugal enquanto rosto e cabeça da Europa, e inclui aí também um signo, pelo facto de atribuir um elemento feminino. Isto é, não é um homem que é o rosto da Europa, é uma mulher, é uma deusa que é o rosto da Europa. Então, sendo uma deusa que é o rosto da Europa, obviamente que a principal deusa astrológica é Vênus, então haveria uma forte hipótese. Ao longo da mensagem, esta hipótese é confirmada com uma série de pistas e outros argumentos, como, por exemplo, a sétima casa ser Dom Afonso Henriques, em que é o conquistador guerreiro, ok? Que é o conquistador guerreiro. Então, sétima casa é o sétimo poema da mensagem, que se refere à sétima casa, que, como alguns de vocês sabem, na astrologia tradicional também era a casa dos inimigos declarados. Na astrologia tradicional era a casa dos inimigos declarados. Então, o que Fernando Pessoa retrata aqui é uma casa 7 bélica, porque é a casa 7 que tem a bênção como espada e a espada como bênção. Isto é um pouco mais complexo, mas eu estou só a simplificar, tá bom? Mas, porquê? Porque é uma casa 7 em carneiro, no meu entender. É uma casa 7 em carneiro, e vou depois falar um pouco da casa 1 ser balança, Portugal, rosto da Europa, de românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Ok? Já agora, a casa associada à 10ª casa é a casa da parte da coroa, da secção da coroa da mensagem, e a coroa tem apenas um poema, e esse poema é de Nuno Álvares Pereira, que nasceu a 24 de junho, portanto no dia de São João e o dia da Batalha de São Mamede. Portanto, ele era caranguejo e é o herói máximo da nação para Fernando Pessoa, porque foi um herói pela questão militar e pela questão religiosa. Okay? Já agora, o fundo do céu é quarto poema da mensagem, associado ao quarto poema da mensagem, associado a Viriato, o pastor das altas montanhas. E como muitos de vocês sabem, as montanhas, as altas montanhas, as serras, são governadas por Capricórnio. Então, eu apresento aqui para vocês, é uma simplificação muito, muito, muito básica do que explico com detalhes no meu livro Hora de Pessoa, mas queria que vocês soubessem isto, que é o facto de Fernando Pessoa construir um horóscopo, aí sim um horóscopo simbólico, com estes eixos, balança, carneiro, capricórnio, caranguejo,
para o mapa nacional. Okay? O que ele faz depois, e já agora, o poema Ocidente, porque neste poema do Oriente ao Ocidente, o poema Ocidente é o poema da balança, que completa este ascendente de balança. Eu não tenho aqui o poema, mas no fundo que simboliza toda esta missão de liberdade e ao mesmo tempo de comunicação com os outros povos e de paz, aqui representada pela estátua da República / da Liberdade. Ok? Mas pronto, isto já é um pouco complexo de explicar aqui. Queria só lembrar e elucidar algumas pessoas que ainda não sabem disto, que Fernando Pessoa constrói um tratado de astrologia com a mensagem, com as diversas componentes, signos, casas, planetas, elementos, modos e aspectos. Ok? E, portanto, é uma obra de absoluto gênio. Não só de gênio, como na primeira parte da mensagem, que são 19 poemas, e 19 é um número, como muitos sabem, um número solar, é um número hexagonal centrado, e por isso é que no tarot é carta 19. O poema central, o 10º poema, representa Vênus. Okay? É o poema que, na minha ótica de interpretação, Fernando Pessoa quis associar a Vênus. Ou seja, há um poema para Mercúrio, há um poema para o Sol, que é o poema de Ulisses, o de Mercúrio é Dom Dinis, por exemplo, o de Saturno é o infante Dom Henrique, o de Júpiter é Dom Sebastião, e Marte é o infante santo aprisionado. Vênus, ele associou a Dona Filipa de Lencastre, ou seja, não é a Dona Filipa de Lencastre, é um arquétipo mais vasto e que está no meio dos 19 primeiros poemas, central, na minha opinião, a princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal, regente de Portugal. Ok? Então, Vênus, regente de Portugal, princesa do Santo Graal, também no livro Mensagem de Fernando Pessoa. Espero que esteja a fazer sentido para vocês. Eu sei que para algumas pessoas isto é um bocadinho estranho de ouvir pela primeira vez, mas, como o próprio Fernando Pessoa dizia, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Obrigado. Aqui é a Maria Almeida, que está a dizer que é apaixonada, que ensina mensagem aos alunos. Maria Almeida, com toda a sinceridade, se tu ainda não sabes esta versão aqui do meu livro, não é por ser o meu livro, mas se tu ensinas mensagem aos alunos, lê, vê o que te faz sentido e que, se fizer sentido, pelo menos dá-lhes estas pistas e explica esta construção. Está bem? Agora, continuando. Não é só aqui, isto podia bastar, o facto de Portugal histórico, São Mamed, ascendente Balança, Sol, Caranguejo, Vênus em Touro e Lua em Touro, ver vários outros eventos históricos com Balança ou com energia de Touro, e em termos míticos, poéticos, os grandes poetas associam Portugal a Vênus. Grandes poetas são também os grandes profetas, sendo que este último é tipo um nível de erudição, Fernando Pessoa, a uma escala estratosférica. Mas, para além disso, temos outros factos da própria história real a sustentar isto, como, por exemplo, Dom Afonso Henriques considerar a Nossa Senhora como a defensora do reino e pede explicitamente nos seus juramentos que eu agradeço em meu nome e em nome das gerações futuras a tua proteção, Virgem Maria. Eu agradeço a tua proteção. E para consagrar essa proteção, acabou por iniciar a construção da Sé de Braga e do Mosteiro de Alcobaça. Ou seja, a Sé de Braga e o Mosteiro de Alcobaça foram consagrados à Virgem Maria por defender o nosso reino, defender a independência do reino para a geração de Dom Afonso Henriques e todas as gerações futuras. E isto poderia ter ficado por aqui. Toda esta dinâmica, Nossa Senhora, que é Vênus, é o arquétipo de Vênus, ligada à proteção do reino. Não fica por aqui, e não fica por aqui de que maneira? Com Dom João I, em gratidão pela defesa e restauração da independência, com a Batalha de Algés de Barrota e o cerco a Lisboa e não só, Dom João I decide construir o Mosteiro da Batalha e, um pouco mais tarde, as gerações mais tardias, decidem construir o Mosteiro dos Jerónimos, que era originalmente o Mosteiro de Santa Maria de Belém. Então, o Mosteiro da Batalha também é um mosteiro dedicado a Nossa Senhora. Ok? Então, como estamos a ver, basicamente, todos os grandes mosteiros foram dedicados a Nossa Senhora em Portugal. Agora, há ainda um fator mais crítico e impressionante
desta ligação a Vênus e a Nossa Senhora como padroeiras e protetoras de Portugal, que é o que acontece com Dom João IV. Então, como vocês sabem, Dom João IV é o rei o primeiro rei da quarta dinastia, depois de termos perdido Dom Sebastião, depois de termos tido os reinados filipinos. Então, Dom João IV vai mais além e diz assim: em homenagem a Nossa Senhora, a entidade angélica protetora da independência de Portugal, eu, Dom João IV, por respeito a Dom Sebastião, que há de voltar um dia, e portanto eu não posso colocar a coroa real em mim, daqui para a frente os meus descendentes não vão colocar a coroa na sua cabeça, porque a coroa vai ser depositada e dedicada à Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora, a protetora do país. Então, se vocês virem os quadros dos reis depois de Dom João IV, nenhum deles tem a coroa na cabeça, porque isso era um sacrilégio. Sacrilégio, porque a coroa é da Rainha de Portugal, a Rainha de Portugal, o arquétipo de Vênus, Nossa Senhora Maria. Ok? Então, eu quero também lembrar isto, esta nova história de Portugal, obrigado, com Dom João IV, é de facto incrível. E ainda há mais um episódio disto que vamos ver à frente, que tem a ver com Nossa Senhora de Fátima, mas já lá vamos. Então, para dizer que a sede de Braga, dedicada à Nossa Senhora, o Mosteiro de Alcobaça, dedicado à Nossa Senhora, o Mosteiro da Batalha, dedicado à Nossa Senhora, e o tal grande herói da mensagem, o grande herói de Portugal, ou um dos grandes heróis, Nuno Álvares Pereira, que se dedicou à vida monástica grande parte do tempo, doou toda a sua fortuna para fins de beneficência e dedicou-se à ajuda aos pobres no fim da sua vida e dedicou-se ao culto a Santa Maria. Dom Nuno de Santa Maria é como ele se passou a chamar. Então temos aqui já agora o Mosteiro dos Jerónimos, ou o Mosteiro de Santa Maria de Belém, e temos aqui a imagem de Dom João IV, uma imagem absolutamente linda de Dom João IV a deixar aos pés de Nossa Senhora a coroa real. Então, repito, há uma convergência de fatores, há uma convergência de argumentos, desde historiadores mais do que conceituados, a dizerem qual é que é o momento da Fundação de Portugal, toda a construção astrológica desse momento, factos históricos posteriores a esse momento, a construção poética do país e a construção até dos monumentos do país e dos grandes eventos históricos, todos eles alinhados no mesmo sentido, sentido de Vênus. Sentido de Vênus. Tá? Espero que esteja a fazer sentido para vocês. Bom, e o capítulo, diremos assim, talvez mais recente de Vênus, obviamente tem a ver com a aparição de Fátima, porque se na República se instituiu um Estado laico, ou seja, não religioso, acontece um grande fenómeno, o fenómeno da aparição, que depois tem uma grande repercussão, em termos também da identidade do país, mas o curioso, e aqui entra a vertente universal ecuménica do país, ou seja, para além da vertente cristã ou católica, é que, e este livro de Moisés Espirituano explica isso, no século VII e VIII, depois de Cristo, em Portugal, na zona da Cova da Iria, já existia um culto a Fátima. Não a Fátima católica, como é óbvio, mas a Fátima, a filha predileta de Maomé. Ou seja, já havia nessas povoações dessa região um culto a Fátima, a filha predileta, esposa perfeita, mulher perfeita, na cultura de Maomé, e, portanto, o arquétipo da deusa perfeita e da filha e mãe perfeita. Então, é curioso, não é? Como é que, antes de Fátima, já havia Fátima na mesma região. E uma das razões é óbvio que Vênus, é óbvio que Nossa Senhora e todo este arquétipo venusiano de amor é amor universal, transcende raças, árabes, portuguesas, judaicas, o que vocês, africanas, o que quiseram. Um amor universal, transcende raças, transcende credos, transcende religiões, é amor universal. Então a Fátima católica, deveria ser celebrada como um evento internacional de unidade religiosa entre os povos. Povos budistas, judeus,
o que vocês quiserem. Ok? Mas é suposto ser uma comemoração que transcenda a religião católica, em meu entender. E, só por curiosidade, ou não, o mapa da aparição, 13 de maio de 1917, podia ter 0 planetas em signos de Vênus. Podia não ter nada em signos de Vênus, certo? Podia não ter nada em signos de Vênus. Contudo, é um dos dias em todo o século XX com maior convergência de planetas em torno. Provavelmente está numa baliza de 3 ou 4 dias desta conjunção inacreditável dos astros benéficos, Júpiter, Vênus, Sol, Mercúrio em Touro, para além de Marte estar em Touro, já agora os maléficos que estão numa posição fraca no sentido de exílio, ou seja, o mal está exilado e o amor e o bem está glorificado. Então, a coincidência, mais uma vez, monumental, é que o mapa astrológico da aparição é mais Vênus impossível. Mais Vênus do que isto, em Touro, conjunto a Júpiter, ao Sol, Mercúrio, pelo amor de Deus, mais Vênus do que isto é praticamente impossível. E, no entanto, a aparição podia ter acontecido em abril, início de abril, podia ter acontecido em janeiro, podia ter acontecido em outro mês qualquer. Podia ter acontecido em outro mês qualquer. Não só aconteceu em maio, como numa altura de maio em que isto estava assim, e se nós formos ver toda a história do século XX em termos de efemérides astrológicas, isto praticamente nunca aconteceu. E, portanto, para quem vem de estatística como eu, esta coincidência junta-se às outras centenas de coincidências que são matematicamente impossíveis. Ou seja, há uma ressonância brutal dos arquétipos astrológicos com o nosso país e com os grandes eventos da história de Portugal. E, portanto, isto é mais uma prova de que o divino existe. Isto é mais uma prova que existem leis de inteligência infinita que nos governam, que existem planos divinos e angélicos. É uma prova da matemática de Deus, como dizia a Maria Flávia. Eu sei que há aqui muitos seguidores da Maria Flávia. É a matemática de Deus, ou é a linguagem de Deus, sem dúvida alguma, e o divino existe, sem dúvida alguma, e o nosso país, ele próprio, é uma prova viva, não só por isto, quem lê o meu livro Zodíaco Portugal explica outras coincidências, toda a história é um zodíaco, mas aqui só para vermos algumas, o aspecto tem a ver com Vênus. E nem sequer estamos a entrar ainda com Dom Sebastião, com o cálice de vinho do Porto, ou Porto do Grau, temos nascido no dia de São João, dia de São João Batista, Dom Sebastião ser um mito do Aguadeiro, ainda não estou a entrar por aí. Estou só a focar-me em Vênus e só aqui já temos uma brutalidade de coincidências. Coincidências que, para não variar, não terminam aqui. Não terminam aqui. E então, as minhas últimas notas têm a ver com esta bandeira e outra bandeira. Ok? Então, eu confesso-vos que não gostava nada da bandeira portuguesa, até perceber que a bandeira portuguesa converge com a missão dos portugueses de Vênus, que é a missão do 5, ou quer dizer, do pentagrama de Vênus, que foi apresentado aqui no genérico inicial, e que tem a ver com a excelência na integração dos 4 elementos. Ou seja, o destino do povo português, como povo que quer unir opostos, povos opostos e regiões completamente distantes do mundo, teorias completamente antagónicas, ideias completamente divergentes. Então, se a proposta de Vênus, esta proposta de união completa, passa pela integração dos 4 elementos. E essa também é uma das razões por termos 5 quinas, porque o número 5 também está muito associado a Vênus pelo pentagrama que forma no céu, e por este tema da harmonia, da integração, ter a ver com integrar os opostos dentro de nós. E o vermelho, na minha opinião, também podemos dizer que simboliza o fogo, o verde a terra, o azul a água e o amarelo o ar. Ok? É a minha perspectiva, pelo menos. Então, temos aqui os 4 elementos, é das poucas bandeiras no mundo que temos vários elementos. Então, isto para dizer que a missão portuguesa no mundo passa, em termos
individuais, por sermos pessoas que integrem bem Vênus, ou seja, sermos pessoas simpáticas, pessoas cuidadosas, pessoas amorosas, mas pessoas também, obviamente, inteligentes e pessoas que consigam, em si, ser equilibradas na vivência dos 4 elementos. Ou seja, conseguir sermos pragmáticos com a terra, temos fé e coragem do fogo, somos pessoas sociáveis do ar e somos pessoas queridas e sensíveis pela água. Mas a nível universal, a nível dos outros povos, passa por traduzirmos isso também para o mundo, seja pelas ciências, seja pela política, pela diplomacia e não só. Então, eu quero só lembrar isto, que este é um dos papéis de Portugal no mundo, esta integração dos 4 elementos, e daí também a bandeira. Já agora, a divisão não é igual do vermelho e do verde, porque digamos que esta distância corresponde à secção áurea, à regradora, ao número áureo, que é o número de Vênus, que está espelhado no próprio pentagrama de Vênus. Ok? Então, última nota, ou penúltima nota, aqui para a bandeira da União Europeia. Então, caso vocês não se lembrem, a bandeira das 12 estrelas da União Europeia foi tornada definitiva em 1986, quando Portugal entrou, sendo o 12º país a entrar. Se considerarmos o 11º Espanha e o 12º Portugal. Ou seja, entre Portugal e Espanha, ok, a bandeira finalizada é esta, das 12 estrelas, e Portugal é o 12º país. 12, o número do zodíaco, mais uma vez, 12 estrelas, o número do zodíaco, mais uma vez. Agora, o que é que isto nos interessa e porquê é que a bandeira da Europa tem 12 estrelas e o que é que isto tem a ver com o que falei anteriormente? Então, quero dizer que a razão pela qual, isto é uma razão objetiva, podem procurar na Wikipédia, as estrelas da bandeira da União Europeia retratam a coroa de Nossa Senhora, descrita num dos capítulos da Bíblia. E vem aqui a parte desse capítulo em que dizem que ela apareceu nos céus, vestida de luz do sol, com a lua nos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Então, a razão da existência desta bandeira, a razão é curioso porque a Europa não é em si um Estado religioso, isto é uma das coisas que gera uma certa controvérsia, contudo a bandeira foi tornada oficial a 8 de dezembro, feriado da Imaculada Conceição, e só se tornou mais definitiva a partir do momento em que Portugal entra, 12º país, 12 estrelas da coroa da Virgem Maria. Então, o que é que isto nos interessa para nós portugueses? Interessa que, como dizia o Fernando Pessoa, Portugal, o rosto da Europa, é suposto Portugal ser uma cabeça dentro da Europa, União Europeia, ou seja, está a ser voltado para os países lusófonos, Angola, Moçambique, Brasil, etc., Estados Unidos também, está voltada com a cabeça para o Ocidente e para os outros povos, mas ser constituída pelo corpo da Europa em si. Então, Portugal, como a zona estratégica da Europa, como o cérebro da Europa, em termos das suas forças internas diplomáticas e não só, é o destino português. Se o estamos a assumir bem ou mal, já é outra questão. Se estamos a assumir bem ou mal, já é outra questão. Agora, que este é o propósito, não é necessariamente desvincularmos da União Europeia, mas dentro da União Europeia, fazer valer os valores de Vênus, que são os valores da cooperação, da tolerância, do amor e da liberdade, e não os valores da discriminação ou do autoritarismo ou enfim, do fascismo, ok? São os valores da tolerância, da cooperação, do amor universal e do entendimento entre os povos e da liberdade, ok? Não são os valores opostos. Então Portugal tem esta missão, entre outras, de conexão à espiritualidade, porque o tema de balança é também fazer a conexão à espiritualidade, pelo menos este mapa nacional, e portanto, quero lembrar isto, a ligação da bandeira, portanto, a missão da Europa também é uma missão de união, uma missão mariana, mas para ser uma missão mariana precisa de povos marianos ou venusianos, e pela sua gênese histórica, cultural, posição geográfica, etc., valores cristãos, país templário e tudo mais, Portugal tem uma posição de excelência estratégica para ajudar a fazer estas pontes com o mundo e com a própria ciência em relação à espiritualidade. E, portanto, estamos um bocadinho longe dos objetivos, concordo, mas isto é um objetivo até ao meio do século XXII, que eu considero a altura em que é completado parte significativa do destino português. É suposto agora
entre 2024 e 2039 já haver mais evidências disto, e quero só lembrar que a astrologia faz parte deste caminho, na minha opinião, de conexão e religação a Deus e à fé, através dos portugueses, mas é um caminho para 150 anos ainda, embora nós possamos ver já evidências e mais resultados nos próximos 3, 4, 5 anos. Ok? Então, isto para dizer que, e para terminar, deixa-me ver se consigo terminar, que esta era apenas, não sei como é que consegui fazer isto em quase praticamente 45 minutos, porque é muita informação junta, Eu espero que não tenham ficado um bocadinho tontos com tanta coisa de uma vez, porque isto é a síntese, na verdade, eu diria quase décadas de investigação, não é uma coisa que de repente me lembrei, ou seja, já é uma maturação de muito tempo, é muito estudo de várias fontes. Em qualquer caso, é apenas um ponto de vista e uma visão. Então, muito grato por aqui pelas diversas 120 e tal pessoas que neste momento estão a assistir. Muito obrigado a todos. Se fez sentido, ótimo. Haveria muito mais coisas a dizer, nomeadamente na ligação à espiritualidade, mas eu também quero manter alguma síntese. Então, se alguém tinha dúvidas que Vênus é regente de Portugal, eu espero que essas dúvidas tenham ficado um bocado desfeitas, porque as evidências são tão torrenciais que é difícil de não perceber ou de não aceitar, na minha opinião, porque são tanto dos historiadores, como dos astrólogos, como dos poetas, como dos reis, como dos próprios fenómenos, milagres e das diversas coincidências simbólicas que vão acontecendo, para além da própria essência dos portugueses. E, portanto, da minha parte, quero agradecer novamente à Helena Alves por esta oportunidade de estar aqui. Quero agradecer às pessoas que estão aqui presentes e obrigado pelas partilhas, obrigado por todos e muito obrigado pelos excelentes feedbacks que estão aqui a dar. Eu sei que para algumas pessoas é uma visão um bocadinho diferente. Não fiquem tristes, Portugal é neptuniano na mesma e tem energia de peixes na mesma. Não está em causa, não fiquem tristes com isso, ok? Mas o Portugal histórico também tem outros arquétipos que têm que ser reconhecidos. Ok? Helena, não sei se estás por terminado. Querem fazer perguntas? Eu penso que não há perguntas. Pode querer, pois não houve aqui em especial grandes perguntas. Eu por acaso já sabia desse. Aliás, era isso que eu te queria dizer. Eu tenho um amigo que é historiador e já foi convidado para falar do canal de História e que tem imensa informação sobre a fundação de Portugal. Ele estudou os Templários, a história dos Templários durante 12 anos e tem uma série de documentos únicos. Ele fez um filme, ele teve 12 anos a fazer um filme. Se quiseres, eu posso dar depois o... Obrigado. Eu posso lhe dar. Obrigado, acho que sim, Helena, e acho que para já, como não há perguntas... Que tu gostas deste tema, deste lado mais histórico, de maneira que és capaz de gostar de... Ótimo, estou aberto e quero ler. Obrigado, Helena. Obrigada. E obrigado a todos pelos feedbacks incríveis. Espera que vou só pôr o genérico, então, para o fim. E obrigado. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will always be. Violet flame burn over me
until we are pure.